Olá pessoas, aqui é a Mari. E aí hoje a gente vai dar continuidade à leitura que eu tô fazendo, né, para vocês, do Clóvis Moura, do texto dele, Quilombos, Resistência ao Escravismo. E aí eu parei na página 51. É um livro curto, essa leitura. Então vamos lá. Como se organizavam os quilombos? Os quilombos, conforme já afirmamos, tinham várias formas de organização. Muitos eram pequenos, outros maiores, mas todos com o mesmo objetivo: fugir do sistema escravista. Em face da grande diversificação da economia escravista, muitas vezes os quilombos reproduziam internamente o tipo de economia da área na qual se organizavam. Por isso, embora a maioria praticasse a agricultura em face da grande tradição agrícola dos povos africanos, não havia uniformidade naquilo que poderíamos atualmente denominar modelos econômicos. Décio Freitas fez uma tipologia dos quilombos. Para ele, houve pelo menos 7 tipos fundamentais. Letra A, os agrícolas, que prevaleceram por todas as partes do Brasil. Letra B, os extrativistas, característicos do Amazonas, onde viviam de drogas do sertão. Letra C, os mercantis, também na Amazônia, que adquiriam diretamente das tribos indígenas as drogas para mercadejá-las com os regatões. Letra D, os mineradores. De Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso. E pastoris, letra E, pastoris no Rio Grande do Sul, que criavam o gado nas campanhas ainda não apropriadas e ocupadas por estancieiros. Letra F, os de serviços, que saíam dos quilombos para trabalhar nos centros urbanos. E, finalmente, letra G, os predatórios, que existiam um pouco por toda parte e viviam dos saques praticados contra os brancos. Nos 6 últimos tipos, a agricultura não estava ausente, mas desempenhava um papel subsidiário. Como vemos, a regionalização da economia colonial inteiramente dependente do mercado internacional teve como consequência quilombos que reproduziam essa economia parcialmente, pelo menos quanto aos produtos. Tinham de executar uma economia interna que não dependesse da estrutura da sociedade abrangente, mas esta era refletida no nível daquilo que a economia quilombola produzia. Em outras palavras, os quilombos ou se sujeitavam a uma economia recoletora, o que não era possível, ou tinham de criar uma economia que produzisse aquilo de que os quilombos necessitavam e que era regionalmente possível, de acordo com as possibilidades ecológicas e as disponibilidades de matéria-prima ou de sementes daquela área em que se formavam. Daí a diversificação de sua estrutura que Décio Freitas especifica. Isso, por outro lado, permitia uma economia de abundância, pois os quilombos não se limitavam à monocultura das plantations, mas, ao contrário, aproveitando-se dos recursos naturais regionais e de elementos retirados das fazendas e dos engenhos, dinamizaram uma agricultura policultora comunitária que satisfazia as necessidades dos quilombolas e ainda produzia um excedente comerciável. Por esse motivo, um poeta da época, Joaquim José Lisboa, escreveu. É um pedaço do poema dele. Estranham-se pelos matos, e como criam e plantam, divertem-se, brincam, cantam, de nada têm precisado. Vem a noite os arraiais, e com industriais e tretas, seduzem algumas negras com promessas de casar. Acabou o poema. A organização dos quilombos era muito variada, dependendo do espaço ocupado, de sua população inicial, da qualidade do terreno em que se instalavam e das possibilidades de defesa contra as agressões das forças escravistas. Aproveitavam-se desses recursos naturais e regionais
e os exploravam ou industrializavam, dando-lhes, porém, uma destinação diferente no setor da distribuição. Em vez de se centrarem na monocultura, que caracterizava a agricultura escravista, que também monopolizava a produção na mão dos senhores, os quilombos praticavam uma economia policultora, ao mesmo tempo distributiva e comunitária, capaz de satisfazer as necessidades de todos os seus membros. Enquanto na economia escravista, a produção fundamental e mais significativa era enviada para o mercado externo e a população produtora passava privações enormes, incluindo-se o pequeno produtor, o branco pobre, o artesão e outras categorias que eram esmagados pela economia latifundiária escravocrata nos quilombos. O tipo de economia comunitária ali instalado proporcionava o acesso ao bem-estar de toda a comunidade. Aí um outro ponto que a gente vai entrar agora, que está escrito assim, ó, organização política dos quilombos. Para que isso acontecesse, havia necessidade de uma estrutura de poder interna que dirigisse o quilombo. Ele não era o simples aglomerado amorfo, sem que seus membros tivessem papéis específicos a desempenhar. Isso não ocorria. Quando os quilombos se consideravam já estabilizados, organizavam tipos de governo que determinavam a harmonia da comunidade e eram responsáveis por ela. Como estavam sujeitos às invasões periódicas das forças de repressão que agiam constantemente contra eles, os quilombos tinham de organizar um tipo de poder capaz de defendê-los das investidas inimigas. No mais famoso deles, a República de Palmares, havia um governo altamente centralizado, uma monarquia eletiva, como o define Edson Carneiro. Além disso, tinham de criar formas de organização familiar, religiosa e especialmente econômica. O binômio economia-defesa era o eixo das ocupações mais importantes dos dirigentes dos quilombos. Isso porque, se de um lado tinham de se manter em atividade permanente grande parte da mão de obra ativa da comunidade na agricultura e em outras atividades produtivas, de outro tinham de manter um contingente de defesa militar permanente, a fim de preservar sua integridade territorial. Parece que no quilombo havia, do ponto de vista religioso, mescla de alguns valores do catolicismo popular com as religiões africanas. Imagens de santos foram encontrados em Palmares. Já em regiões quilombolas de Minas Gerais, segundo podemos conjecturar, baseado em pesquisas arqueológicas recentes, não há vestígios de objetos de culto católico nos quilombos pesquisados. No quilombo de Ambrósio, em Minas Gerais, que chegou a reunir mais de 10 mil aquilombados, afirma-se que sua população poderia ter chegado a 20 mil. Localizado entre os municípios de São Geraldo e Ibiá, havia, segundo o historiador Valdemar de Almeida Barbosa, abre aspas, um modelo de organização e disciplina de trabalho comunitário, fecha aspas. Para esse autor, os negros eram divididos em grupos ou setores, todos trabalhando de acordo com a sua capacidade. Uma particularidade do quilombo do Ambrósio em relação à economia da República de Palmares era que nele se praticava a pecuária através dos campeiros ou criadores, ao contrário da estrutura palmarina, onde essa atividade não existia. A parte da população agrícola encarregava-se dos engenhos, a plantação de cana e fabricação de açúcar e aguardente. Além disso, como produtos complementares, cultivavam mandioca para fazer farinha e fabricar azeite. Segundo podemos depreender de documentos da época, todos eles escritos pelos repressores, pois os quilombolas mantinham a tradição oral africana. Havia obediência incondicional àquele que era escolhido como chefe pela comunidade. Assim foi com Gangazumba e Zumbi, em Palmares. E assim foi também no quilombo do Ambrósio. Ao que nos parece, isso não decorreu de tradições africanas, como alguns autores sugerem, num paralelismo culturalista contestável, mas da necessidade objetiva permanente de defender a integridade territorial e social dos quilombos, das permanentes ameaças das expedições constantemente enviadas contra eles. Agora a gente vai entrar em outro ponto,
quilombos e resistência social. As afirmações acima levam-nos a uma série de considerações gerais sobre a função dos quilombos, como nódulos de resistência permanente ao sistema escravista. Não podemos, por isso, deixar de salientar que, durante todo o transcurso de sua existência, eles foram não apenas uma força de desgaste atuando nos flancos do sistema, mas, ao contrário, agiam em seu centro, isto é, atingindo em diversos níveis as forças produtivas do escravismo e, ao mesmo tempo, criando uma sociedade alternativa que, por exemplo, mostrava a possibilidade de uma organização formada de homens livres, em perspectiva que os quilombos apresentavam ao conjunto da sociedade da época era um perigo e criava as premissas para reflexão de grandes camadas da população oprimida. Por isso mesmo o quilombo era refúgio de muitos elementos marginalizados pela sociedade escravista, independente de sua cor. Era o exemplo da democracia racial de que tanto se fala, mas nunca existiu no Brasil, fora das unidades quilombolas. Aí agora a gente vai entrar em outro ponto. Palmares, República de Homens Livres. Homens Livres. Palmares foi a maior manifestação de rebeldia contra o escravismo na América Latina. Durou quase 100 anos e, durante esse período, desestabilizou regionalmente o sistema escravocrata. Então, note que está falando especificamente de Palmares, né? Não quer dizer que foi só 100 anos de rebeldia, né? A rebeldia, né? A luta acontecia desde que começou a escravização de pessoas aqui no Brasil. Mas esse quilombo de Palmares, ele foi muito organizado, né? Em comparação com todos os outros, né? Por isso que está dando um enfoque nele aqui. Aí, voltando. Vou voltar do começo. Palmares foi a maior manifestação de rebeldia contra o escravismo na América Latina. Durou quase 100 anos e, durante esse período, desestabilizou regionalmente o sistema escravocrata. Paradoxalmente, não temos nenhum documento escrito pelos palmarinos durante sua existência. Certamente seguiam, como nos outros quilombos, a tradição africana de comunicação oral. Como sabemos, na África, a tradição oral é praticamente responsável pela transmissão da memória coletiva e da consciência social. Evidentemente, não há como verificar até onde Palmares reproduziu integral ou parcialmente essa estrutura de comunicação oral africana no seu território, mas será interessante no estudo de sua realidade social levar em conta que, ao que tudo leva a crer, esse código de linguagem conservou-se, pelo menos parcialmente. Isso porque, como hipótese, Palmares poderia ter um código escrito que se perdeu inteiramente. Hipótese de comprovação remota ou impossível, mas que deve ser conservada como questão a ser ainda pesquisada. Se tudo isso surge uma dificuldade fundamental, de tudo isso surge uma dificuldade fundamental, a de se conseguir aquilo que poderíamos chamar de uma visão interna da República através de documentação, produzida pelos próprios palmarinos. Como coroamento dessa dificuldade, há todo um passado da historiografia tradicional conservadora e ideologicamente comprometida com os valores do colonizador. Esse filão historiográfico procura esconder ou minimizar a importância sociológica, histórica, política e humana que foi Palmares, apresentando tão importante fato histórico como um simples valha-couto de bandidos e marginais. Não podemos fazer aqui, como é óbvio, um levantamento sistemático da estrutura social de Palmares, nem sua história pormenorizada, mas vamos mostrar, em linhas gerais, como a comunidade funcionava. Para fazermos um estudo sistemático, teríamos de analisar suas técnicas agrícolas e outros tipos de produção, o que se produzia e especificamente como se produzia a interação do núcleo dirigente com camadas, grupos e pessoas de sociedade abrangente escravista e interação dos palmarinos com os negros escravos dos engenhos, das fazendas, das vilas e dos povoados.
A dinâmica interna da república em seus diversos níveis, a língua falada, a estrutura organizacional do núcleo do poder dirigente, a forma fundamental de propriedade, a estratificação social interna, a organização familiar, as formas de dominação e de subordinação fundamentais, e em que níveis isso se dava, a estrutura do grupo religioso, a existência ou não de feiticeiro, sacerdote ou outro representante do monopólio do sagrado, a organização militar e sua hierarquia interna, o nível de poder político desse grupo militar, a medicina mágica e as formas de cura, a cozinha e os hábitos alimentares, o sistema de distribuição de excedentes e etc. Uma tentativa de descrição inicial da economia de Palmares deverá começar por um inventário das terras, suas qualidades e suas limitações para a prática da agricultura de acordo com técnicas regionais, dos recursos hidrográficos da vegetação, da fauna regional e do grau de pluviosidade. Isso seria uma preliminar necessária para se ter uma ideia de base física da República. Segundo a maioria dos modernos estudiosos que se detiveram em analisar Palmares, a República estava situada em uma das regiões mais férteis da capitania de Pernambuco, região atualmente pertencente ao estado de Alagoas. Terras férteis e inacessíveis para Edson Carneiro. Aí tem uma citação aqui. A região era montanhosa e difícil. Cômoros, colinas, montes, montanhas, rochedos e pique se estendiam a perder de vista. Vinha desde o planalto de Garanhuns, no sertão de Pernambuco, atravessando várias ramificações dos sistemas orográficos central e oriental, até as serras dos Dois Irmãos e do Bananal, no município de Viçosa, Alagoas, compreendendo, entre outras, as serras do Cafuche, da Jussara, da Pesqueira, do Comonate e do Barriga, o Oiteiro da Barriga, onde se travou a maior parte dos combates pela destruição de Palmares. Aí fechou aqui a citação. Aí continuando. Como esses negros escravos chegaram a essa região de um lado fértil e de outro de difícil acesso aos seus inimigos, teriam feito uma escolha antecipadamente ou para lá se refugiaram por saberem que na floresta estavam mais protegidos contra os seus captores? Não podemos responder. O certo é que para lá foram convergindo constantemente. Rocha Pita diz que foram quase 40 negros de Guiné, dos engenhos de Porto Calvo, no início, depois em bandos e de forma constante, refugiando-se nas matas de Palmares que iniciaram o quilombo. Aproveitando-se da impenetrabilidade da floresta e também da fertilidade das terras, da abundância de madeiras e de caça, da facilidade de água e de meios de defesa, foram se aglomerando, reunindo novos membros e aumentando consequentemente o número de foragidos. O crescimento demográfico do quilombo continua a partir desse núcleo básico, de forma ininterrupta. Diversas situações favoráveis contribuíram para o aumento do reduto inicial. Uma delas foi a ocupação holandesa em Pernambuco. Esse fato desarticulou e desorganizou as estruturas de dominação portuguesa e das nativas, criando condições para que os escravos, aproveitando-se dessa situação, fugissem para as matas, diz um historiador desse período. Aí tem uma citação aqui. A guerra empreendida pelos holandeses do período de 1630 a 1635 desorganizou completamente a vida da colônia. Todos os negros aproveitaram a oportunidade para fugir. Pela leitura dos documentos, vê-se que parou quase completamente o trabalho dos engenhos. Uma relação dos engenhos existentes entre o rio das Jangadas e o Una, feita pelo conselheiro Scott, mostra-nos a verdadeira situação
dessas propriedades, exatamente na zona mais rica da capitania, a Zona Sul. Eram canaviais queimados, casas grandes abrasadas, os cobres jogados aos rios, açudes arrombados, os bois levados ou comidos, fugidos todos os negros. Só não haviam fugido os negros velhos e os molequinhos. Aí acabou a citação. Agora o texto. Continuação. Além das fugas sistemáticas desses escravos negros dos engenhos, havia para aumentar sua população fora o aumento demográfico vegetativo decorrente dos nascimentos registrados no interior do Quilombo. O ingresso do território palmarino, integrando-se dos valores da República de índios, salteadores, fugitivos da justiça de modo geral e elementos de todas as demais etnias ou camadas que se sentiam oprimidos pelo sistema escravista. Certamente havia também brancos e brancas, pois, de outra forma, não se explicaria a existência, em 1644, entre os aprisionados por Rodolfo Baro, de alguns mulatos de menor de idade. Nos assaltos que eram feitos às populações, certamente os negros palmarinos raptavam não apenas negras, mas brancas também, pois era aguda a escassez de mulheres na República. Conjectura-se que Zumbi, entre suas mulheres, tinha uma que era branca. Devemos notar a esse respeito que o problema do equilíbrio da população palmarina, segundo o sexo, deve ter sido muito sério. Na seleção que o sistema de importação de negros da África realizava para o suprimento de escravos do Brasil, a proporção de mulheres era bem menor do que a dos homens, calculando-se 3 homens ou mesmo mais para cada mulher. Por conseguinte, para que se estabelecesse um equilíbrio sexual, a consequentemente social estável, havia necessidade de se conseguirem mulheres fora da reprodução vegetativa da República. Cresce o perigo de portas adentro. Aqui já é um outro tópico. Montada nesse binômio território-população, é que a sociedade civil de Palmares se estrutura e se dinamiza. Organiza-se criando um espaço humano e social dentro do seu espaço físico. Por diversas circunstâncias, as cidades, os quilombos ou mocamos da República começam a se formar de acordo com o processo de desenvolvimento e de diferenciação decorrente de uma maior e mais complexa divisão interna do trabalho. Surgem, consequentemente, as diversas divisões de funções das várias camadas e estratos que compunham os produtores. Havia quilombo, havia cidades que tinham atividade social ou econômicas específicas. Assim, segundo o documento apresentado por Edson Carneiro e por nós agora aproveitando, era a seguinte: a distribuição das principais cidades no espaço físico de Palmares. A 16 léguas do Porto Calvo ficava o quilombo de Zumbi, a 5 léguas mais ao norte, o mocambo de Acotirene. A leste destes, ao leste, 2 mocambos, chamados de Tabocas, e 14 léguas a noroeste das Tabocas, o de Dambrabenga. A 8 léguas mais ao norte, a cerca de Subupira, e 6 léguas mais ao norte, a cerca real do Macaco, capital da República, chamava capital da República. Enfim, aí voltando. A 5 léguas a oeste, o mocambo de Ozenga, a 9 léguas de Serinharém, para nordeste, a cerca de Amaro, 25 léguas de Alagoas, para noroeste, o Palmar, de Andalaquituxe, irmão de Zumbi. E a 25 léguas a noroeste do Porto Calvo, o mocambo de Aqualtune, mãe do rei, afora outros espalhados em seu território. Aí tem aqui uma nota de rodapé, escuta. Entende-se por légua uma antiga medida portuguesa,
correspondente a aproximadamente 6 quilômetros. Ainda é muito usada no interior do Brasil, especialmente no Nordeste, tá? Vocês se ligarem aí. Aí voltando, né? Através do crescimento vegetativo e do rapto de mulheres, da adesão de escravos e escravas dos engenhos, das alianças com os índios, brancos, pobres, perseguidos e de membros de outras etnias discriminadas, Palmares chegou a ter entre 20 ou 25 mil habitantes. População que, no nível de povoamento da época e da região, era desafiadora para o sistema escravista. Transformou-se Palmares no mais sério obstáculo ao desenvolvimento e à estabilização do escravismo na região, que era naquela época a mais importante para o desenvolvimento desse tipo de economia. A partir disso, podemos aquilatar a preocupação que Palmares representava para autoridades da metrópole. Aí vamos entrar em outro tópico aqui, língua e composição étnica de Palmares. Como se articulava do ponto de vista linguístico a população de Palmares? Décio Freitas diz que a língua era basicamente o português misturado com formas africanas de linguagem. Pensamento idêntico tem Edson Carneiro. De fato, embora em expedições contra Palmares haja referências à presença de várias línguas, intérpretes, para traduzirem o falar palmarino, todos os elementos indicam, pelo menos numa primeira aproximação com o assunto, que o português foi a estrutura linguística que absorveu grande quantidade de termos do vocabulário africano, e a segunda particularidade que iremos explicar a necessidade de línguas nas expedições. Tem-se como quase certo que a maioria esmagadora dos negros habitantes de Palmares era de origem banto. A professora Ieda Pessoa de Castro, em um trabalho especializado de etnolinguística, mostra a precedência da importação banto em relação aos negros de outras áreas da África. Em face disso, na época da formação de Palmares, a importação de negros para a lavoura escravista naquela área, especialmente na área de Palmares, era basicamente banto. O gráfico seguinte confirma a realidade deste argumento. Aí aqui tem um gráfico relacionado à temporalidade dos séculos, né? Aos trabalhos. É muito miudinho, acho que não dá para vocês, não sei se dá para ver. Talvez eu até tire a foto e deixe aí, né? Coloque no vídeo para vocês. Ver se vocês conseguem ver de alguma forma. Eu vou tentar aqui fazer a minha parte, tá? Então, aí tá escrito assim, ó. A partir, aquilo que eu já tenho falado, a partir do século XVI, XVII, XVIII e até XIX, né? A gente não pode esquecer, até o XIX. E aí tem alguns trabalhos, vamos colocar assim, agropecuária, mineração, agricultura, serviços urbanos. Aqui eram as áreas que essas pessoas que foram escravizadas e fugiram e tentaram se aquilombar, e alguns conseguem, né? Trabalhavam nesses ramos aí, como dava, né? Do jeito que dava. Trabalhava assim, né? Trabalhava em muitas aspas. Mas vamos lá, continuando o texto. A mesma autora escreve, no que concerne a influência dos povos de língua banto, ela foi mais extensa e penetrante, por ser também mais antiga no Brasil. Isso se revela pelo número de empréstimos léxicos de base banto, que são correntes do português do Brasil, uma média de 71%, e pelo número de derivados portugueses formados de uma mesma raiz banto, inclusive os de conotação especificamente religiosa, sem que o falante brasileiro tenha consciência de que essas palavras são de origem banto. Exemplo: cacunda, corcunda, caçula, fubá, angu, giló, bunda, quiabo, dendê, dengo. Palavras lindas. Em outro trabalho, os falantes africanos na interação do Brasil, colônia, Ieda Pessoa de Castro afirma que os empréstimos léxicos africanos no português do Brasil, associados do regime da escravatura, são, em geral, étmos bantos.
Aí tem entre parênteses quilombo, senzala, mucama, por exemplo. Depois, zumbi, gangazumba, nomes de líderes de Palmares, são títulos tradicionalmente atribuídos a chefes locais do domínio banto. Sobre outro plano, os folguedos tradicionais brasileiros que portam nomes denunciando influência banto, tais como quilombos, congos, moçambiques, são atestados em diferentes zonas rurais do Brasil. O português do Brasil é completamente diferente do português do colonizador, né? Do português lá de Portugal. Muito diferente. Que bom, né, que tivemos essa influência aqui, sonora, fonética. E aí, finalmente, em sua comunicação ao segundo Encontro Nacional da Linguística, a autora afirma que nessas as senzalas, onde se misturavam africanos de diferentes procedências étnicas, há um contingente de indígenas que também influenciou muito na nossa maneira de falar, na nossa língua, na nossa linguagem, né? A fim de evitar rebeliões que pusessem seriamente em perigo a vida dos seus proprietários, numericamente inferiorizados e estabelecidos em áreas interioranas isoladas, a necessidade de comunicação entre povos linguisticamente diferentes. No entanto, nada ou quase nada dessa produção entre povos linguisticamente diferentes deve ter provocado a emergência de uma espécie de língua franca, que chamaremos de dialeto das senzalas. Aí acabou aqui a citação, agora a continuação do texto. Como vemos, há evidências de que os bantus, por serem o grupo étnico preponderante em Palmares, evidências históricas, sociológicas e etnolinguísticas influenciaram decisivamente na língua falada em Palmares, criando aquilo que poderíamos, pelas mesmas razões etnolinguísticas e sociológicas apresentadas pela professora Ieda Pessoa de Castro, denominar de dialeto dos quilombos, o código de linguagem fundamental através do qual eles se comunicavam, ou então, no caso particular que analisaremos, por que não podemos chamar essa linguagem de dialeto de Palmares? Dialeto de Palmares. A professora Ieda de Castro é etnolinguista, ela é linguista. Aí continuando. A proposta ainda mais se justifica se aduzirmos as razões de Ieda Castro às ponderações de Décio Freitas, que afirma sobre o assunto. Aí tem a citação, né? Necessitavam os quilombolas de uma linguagem comum. Assim foi como se elaborou a linguagem palmarina, um sincretismo linguístico em que os elementos africanos tiveram um ascendente decisivo, mas que importava por igual elementos do português e do tupi. Falavam uma língua toda sua, às vezes parecendo da Guiné ou de Angola, outras vezes parecendo o português e tupi. Mas não é nenhuma dessas, e sim outra língua nova, reparou o governador Francisco de Brito Freire. Os brancos não entendiam essa língua sem auxílio de intérpretes. Todos os emissários enviados pelas autoridades coloniais a Palmares para consertar tréguas ou fazer pazes, faziam-se invariavelmente tinha que acompanhar de línguas. As conversações entre o governador de Pernambuco e uma embaixada palmarina no ano de 1678, no Recife, realizaram-se através de línguas. Aí acabou a citação. A hipótese de um dialeto de Palmares é questão aberta para os etnolinguistas e demais cientistas sociais resolverem. Aí agora a gente vai entrar em outro tópico, economia de abundância. A economia do sistema latifundiário escravista existia à base de produzir para a exportação ao mercado internacional daqueles produtos que interessavam a esse mercado no momento. Na época da República de Palmares, era a produção do açúcar. Todo o trabalho dos escravos se voltava para produzir esse artigo que entrava na circulação do mercado colonial. No entanto,
nada ou quase nada dessa produção ficava na colônia. Quer em sobras significativas, quer em riqueza retida internamente, ou em forma de retorno monetário compensador da venda da produção escoada. Daí a penúria dos habitantes da colônia. Mesmo os senhores de engenho e de escravos viviam endividados, pagando juros extorsivos aos vendedores negreiros, intermediários nesse negócio, ou comprando novas terras para a renovação e ampliação dos canaviais. A agroindústria do açúcar também era onerada por taxas e impostos cobrados pelas autoridades coloniais. Em consequência de tudo isso, o povo passava fome, tinha um nível de vida baixíssimo, embora a colônia tivesse conseguido, naquele tempo, uma renda per capita como nunca conseguimos até hoje. Na economia de Palmares, os mecanismos eram diversos e chocavam-se com os da economia escravista. Vamos sumariar aqui o que se produzia e depois como se produzia na República. Achamos que no sistema produtivo de Palmares há uma dinâmica constante, começando com uma fase recoletora, fase que, aliás, não desaparecerá nunca, mas permanecerá como forma subsidiária a complementar durante toda a evolução de sua economia, caça e pesca. Fundamentalmente, são recolhidos pelos palmarinos. Além de frutas, vegetais medicinais, óleo de palmeira, frutos como jaca, manga, laranja, fruta-pão, coco, abacate, laranja cravo, cajá, genipapo e outras nativas, que serviam para a sua própria alimentação. Além disso, a caça era facilitada pela abundância de animais na região. Diversas espécies de onça, anta, raposa, veado, paca, cutias, caetetus, coelho, preás, tatus, tamanduás, coatis e de inúmeros outros animais que davam base a uma alimentação abundante, capaz de suprir a população pelo menos em seu início. Quanto à maneira como se produzia, podemos dizer que era um sistema de trabalho que se chocava com o latifundiário escravista do tipo plantation que existia na colônia. Aí tem a citação aqui. Esta forma de cultura da terra, escreve do Vitiliano Ramos, introduzida nos quilombos, ganha consciência definitiva e afirma-se como característica social em confronto com a relação geral anotada por Blair. Arruamento, 2 fileiras de casas, cisternas, um largo para exercícios, a casa grande do conselho, as portas do mucambo, paliçadas e fortificações. E isto porque entre os seus habitantes havia toda sorte de artifícios. Aí continua o mesmo autor, mais uma citação dele. Disso se deduz que os quilombolas, ao repudiar o sistema latifundiário dos seismeeiros, adotam a forma do uso útil de pequenos tratos roçados, base econômica da família livre, que o excedente da produção era dado ao Estado como contribuição para a riqueza social e defesa do sistema. Que a solidariedade e a cooperação eram praticadas desde o início dos quilombos, que deve remontar aos princípios do século XVII, que a sociedade livre era dirigida pelos usos e costumes, que não existiam vadios nem exploradores nos quilombos, mas sim uma ativa fiscalização, como deve acontecer nas sociedades que se formam no meio de lutas contra formas ultrapassadas e relações de produção que em 1697 já existiam nascido e crescido habitantes daquele sistema, nos quilombos, 3 gerações de brasileiros natos, somando provavelmente a população de 16 aldeamentos, mais de 20 mil indivíduos. Aí acabou a citação, vai entrar em outro tópico, que é economia de confronto. Era, como se pode ver, um confronto permanente com o sistema escravista.
e um exemplo de como o trabalho cooperativo e comunitário era superior àquela que existia onde predominavam os meios de coerção extraeconômicos mais degradantes, como acontece nas sociedades escravistas. Além de um setor extrator-recoletor, devemos destacar outro, o artesanal, em que eram produzidos cestos, pilões, tecidos grossos, potes de argila e vasilhas, de modo geral, para diversos usos. Esse setor artesanal era provavelmente aquele que produzia grande parte do material bélico usado, facas, arcos, flechas, lanças e instrumentos venatórios, como armadilhas. Havia ainda da fabricação de instrumentos musicais, cachimbos de barro para fumarem maconha, além de outros objetos para o uso cotidiano da comunidade. Como o aumento progressivo da população de Palmares, sua diversificação maior em vários segmentos que a compunham, essa economia simples foi paulatinamente substituída pela agricultura intensiva mais diversificada, ficando apenas como atividade complementar seu setor recoletor e mesmo artesanal. Usando técnicas de plantio, regadio e colheita trazidas da África, bem como uma longa experiência agrícola, os palmarinos transformaram-se em agricultores. Posteriormente, veremos como essa mudança no sistema de produção irá alterar os outros níveis organizacionais da República. O certo é que, a partir de determinado momento, Palmares passou a ter uma economia fundamentalmente agrícola, criando excedentes para a redistribuição interna e externa da República. Curioso notar que os palmarinos descartaram a economia pastoril, apesar das ótimas pastagens que possuíam a da possibilidade de aquisição do gado nas redondezas, ao contrário do quilombo do Ambrósio, em Minas Gerais, onde o pastoreio era um dos ramos mais importantes da economia. A base desse trabalho agrícola era a policultura, produzida intensivamente. Plantava principalmente o milho, que era colhido 2 vezes por ano. Depois da colheita, descansavam 2 semanas. Plantavam ainda feijão, mandioca, batata doce, batata pacova e cana-de-açúcar. Isso constituía a produção fundamental da agricultura palmarina, sendo o excedente dessa produção distribuído entre os membros da comunidade para as épocas de festas religiosas ou de lazer, armazenando em paiós para os períodos de guerra, ou trocado com os pequenos produtores vizinhos por artigos de que a comunidade necessitava, mas não produzia, o que levava a um confronto permanente entre a economia de Palmares e a economia do latifúndio escravista. Continuando, página 77. Um conjunto de quilombos transformam-se em república. Esses mucambos, que ocupavam um território extenso, terminam transformando-se em uma confederação de quilombos e, em decorrência, em uma república. Analisemos, portanto, como eram as relações de produção que caracterizavam a República de Palmares, surgida dessa confederação de quilombos. Décio Freitas diz que não há elementos seguros sobre o regime de propriedade de terras entre os palmarinos. Cabe conjecturar que as terras pertenciam à povoação como um todo. A plausibilidade da hipótese provém, em primeiro lugar, do fato de que os negros traziam da África uma tradição de propriedade coletiva da terra. Em segundo lugar, uma vez que o esgotamento do solo por razões de segurança determinavam periodicamente a mudança de toda a povoação para neste sítio, não teria sentido para outro sítio, não teria sentido a propriedade privada da terra com todos os seus atributos, como compra e venda, sucessão, etc. Aí acabou a citação aqui do Décio Freitas e continua. A dupla verificação, por um lado, de que Palmares se
transformou em uma sociedade agrícola, abrangente, extensiva, a grande maioria de seus mucambos, e por outro, de que a produção era distribuída comunitariamente, leva-nos a outro nível de análise e reflexão. Quais as modificações estruturais significativas do interior da República ao passar de simples ajuntamento seminômade de um punhado de ex-escravos para uma república com território fixado pela necessidade de produção estável capaz de alimentar a comunidade? Além da formação de um tipo de Estado e de governo, como veremos depois, foi necessária a formação de um dispositivo militar que resguardasse dos ataques externos à produção coletiva, a vida e a segurança de seus habitantes. Aí um outro tópico, Palmares militariza-se. Para acudir à segurança de um número considerável de habitantes, de um número tão considerável de habitantes num território tão grande, os quilombolas necessitavam desenvolver uma estrutura e uma tática militares. Organizar um exército para tal, estabelecer um sistema defensivo que assegurasse o sossego de seus moradores. O exército aumentou consideravelmente. Iniciaram-se instruções militares e a construção de fortificações, paliçadas, fossos com estepes, tudo isso visando a sua defesa. Esse exército era comandado pelo Gangamuíça. Suas armas eram constituídas de arcos, flechas, lanças, facas produzidas pelo setor artesanal da República e de armas de fogo, tomadas das expedições punitivas dos moradores vizinhos ou compradas daqueles grupos ou indivíduos com os quais os palmarinos mantinham relações de escambo. Em face disso, evolui o segmento militar, passa a adquirir funções mais importantes nas áreas de domínio e de prestígio político. Daí o aparecimento de uma espécie de casta militar. A guerra de movimento sustentada por outros quilombos menores não pôde mais ser continuada em Palmares. As guerrilhas foram transformadas em operações de envergadura e depois de realizadas, as operações militares tinham um local fixo para voltar. O nomadismo palmarino era somente possível numa economia recoletora. O aparecimento de uma economia agrícola regular determinou, por seu turno, uma reformulação em todo o sistema de defesa da República. À medida que as atividades agrícolas se desenvolviam, iam sendo transformadas as táticas e técnicas militares palmarinas, objetivando a defesa do patrimônio coletivo. É por tudo isso, que essa fração ou segmento militar adestrada para defender o patrimônio comum é que irá se revoltar contra a capitulação de Gangazumba. Devemos destacar um fato interessante. O aparelhamento militar de Palmares não foi estruturado para defender um tipo de propriedade privada, mas ao contrário, para defender as vidas e a propriedade da República em seu conjunto. Daí ter havido a insurreição através de Zumbi e de outros componentes mais jovens do segmento militar contra a capitulação de Gangazumba, capitulação que significaria, em última instância, a destruição de toda a estrutura comunitária. Nesse particular, o general Zumbi, ao se insurgir contra a ação capitulacionista de Gangazumba e de seus seguidores, estava representando os interesses e o consenso de toda a comunidade, ameaçada de voltar ao status anterior de escravos. Agora um próximo tópico aqui, direito e costumes na República de Palmares. Esse tipo de economia e organização social e militar levará também a que não se corporifique um direito de propriedade definido e estratificado em códigos. Os crimes que eram punidos severamente através de um tipo de direito consuetudinário, entre parênteses, costume, eram o adultério, o homicídio e o roubo individual. Mesmo porque, ao que tudo indica, não havia o roubo social, isto é, a depredação de bens da coletividade. Como toda propriedade era coletiva, o roubo individual era punido como se fosse uma lesão ao patrimônio de todos. Daí o seu rigor. Por outro lado, os chefes dos bocambos eram inteiramente autônomos em seu espaço, subordinando-se ao rei apenas em assuntos de maior relevância, como a paz e a guerra. Na divisão dos poderes, havia mocambos com o de Subupira, que era o quartel-general da República, e ali faziam-se os exercícios militares para a sua segurança. A pena de morte era aplicada nos crimes de traição,
como aconteceu com Gangazumba, quando o zumbi resolveu arriscar a última cartada numa batalha decisiva na capital da República. Ao ter contra si alguns chefes militares, mandou passá-los pelas armas. Na parte de administração pública, podemos ver no cimo da pirâmide de poder o rei, que exercia poderes ilimitados. Em seguida vinha o conselho, com representação dos chefes dos diversos quilombos das cidades, os quais, por outro lado, conforme já dissemos, eram autônomos nos seus respectivos redutos. A escolha do rei era eletiva, votava pelo conselho. O problema de estratificação social interna devia ser muito complexo e seu dinamismo pouco esclarecido ainda. No caso da mobilidade vertical, ela poderia ser medida pela passagem de um membro de um extrato para outro. Com novo status de prestígio militar, religioso, governamental, etc., ou de escravos que foram trazidos compulsoriamente dos engenhos para Palmares e que depois de trazerem outros para o quilombo, se integraram como homens livres na comunidade. No caso da mobilidade horizontal, esse dinamismo pode ser mensurado pela passagem de um membro de um quilombo para outro, como, por exemplo, jovens que se deslocavam de seus quilombos para o de Sucupira, a fim de receberem instrução militar, ou de Palmares para fora de suas fronteiras através de fuga. Quanto aos jovens, não temos nenhuma informação de qualquer ritual de passagem ou cerimônia iniciária capaz de incorporá-los à vida adulta da comunidade. Não descartamos, contudo, a possibilidade de sua existência. O problema da mulher e, em consequência, o problema do casamento e da família em Palmares merece ser analisado mais detalhadamente. Aí agora tem um tópico aqui, isso está na página 82, tá? É poliandria e poligamia. Palmares reproduzia dentro de suas fronteiras a desproporção de sexos existente na população escrava. Isso porque os senhores de escravos preferiam comprar homens jovens do que mulheres. Por esse motivo, os traficantes selecionavam essa mercadoria humana, de acordo com as preferências dos fazendeiros. Calcula-se que para cada mulher havia 3 ou mais homens, variando de área. Fato que irá se refletir na composição por sexos da população palmarina. Por isso, se os palmarinos mantivessem em suas fronteiras o casamento monogâmico que os senhores impunham em suas fazendas, haveria um desequilíbrio na vida familiar tão agudo que a desarticulação social seria inevitável. Para resolver esse impasse de importância fundamental, os palmarinos resolveram instituir 2 tipos fundamentais de organização familiar. Uma seria a poligamia e outro a poliandria. No primeiro caso, ele seria praticado pelos membros da estrutura de poder. Isto é, a capa dominante. O rei e possivelmente os chefes dos mucambos teriam direito a várias mulheres. Um documento da época dizia que o apetite é a regra da sua eleição. O que não era verdade. Se isso acontecesse, haveria conflitos internos muito grandes. O rei Gangazumba tinha 3 mulheres, 2 negras e uma mulata. E Zumbi teve mais de uma, havendo a hipótese de uma delas ser branca. A instituição da poligamia nessa capa dominante é incontestável. Mas, em contrapartida, havia a família poliândrica. Era a que funcionava majoritariamente no conjunto da comunidade que não tinha níveis de poder decisório nos assuntos mais importantes. A poligamia, em todos os povos onde ela existiu, sempre foi privilégio, isto é, mesmo sendo um direito para todos, somente aqueles que tinham condições materiais para usá-lo o exerciam. Em Palmares, no entanto, isso surgiu em consequência das circunstâncias que os seus habitantes não podiam controlar a desproporção gritante entre os sexos. Daí a poliandria ter se estabelecido na República. Com esses 2 tipos de organização familiar, estabeleceram-se mecanismos de equilíbrio para a funcionalidade, sem antagonismos ou conflitos no grupo família. Os estratos políticos e militares que mantinham a direção da sociedade, especialmente o rei, tinham uma família polígama, ao contrário dos outros segmentos e grupos, onde a poliandria era a norma dominante. Décio Freitas, ao abordar o problema, escreve que, para preservar a coesão social, instituiu-se o casamento poliândrico. As referências a esse tipo de casamento são inúmeras, mas as mais minuciosas são as de um documento de 1677. Sucede que um certo Manuel,
Hinojosa. O patrimônio aparece também grafado como Jojosa, laureado exterminador de índios e de negros, grande proprietário de terras e de escravos. Aspirava apaixonadamente à glória de destruir Palmares. Nesse intuito, apresentou à coroa vários planos para colher informações e infiltrou um dos seus escravos em Palmares em troca de promessa de alforria. O negro viveu entre os palmarinos pelo espaço de 6 meses para afinal fugir e transmitir ao seu amo o quanto vira em Palmares. Manuel de Hinojosa mandou fazer um papel sobre o relato do negro e o enviou ao rei de Portugal. Não se conhece a íntegra desse documento, mas apenas o resumo constante de uma consulta do Conselho Ultramarino. Aqui o trecho que alude à poliandria. Abre aspas. Que cada negro que chega ao mocambo fugido de seus senhores logo é ouvido pelo Conselho de Justiça, que tem em saber de suas tensões, porque são grandemente desconfiados, nem se fiam só do fato de ser negro, que se apresente, que tanto se certificam das boas intenções do negro, que chega lhe dão mulher, a qual possuem junto com outros negros, 2, 3, 4 e 5 negros, pois, sendo poucas as mulheres, adotam esse estilo para evitar contendas, que todos os maridos da mesma mulher habitam com ela o mesmo mocambo, todos em paz e em harmonia. Em arremedo de família mais próprio dos bárbaros, sem as luzes de entendimento e vergonha que a religião impõe. Que a religião impõe. Que a religião impõe. Que todos esses maridos se reconhecem obedientes à mulher. Que tudo ordena na vida como no trabalho, que cada uma dessas chamadas famílias, as maiorias em conselho, dão uma data de terra para que a cultivem, e isso fazem a mulher e os seus maridos. Que a guerra acodem todos nos momentos de maior precisão, sem exceção das mulheres, que nessas ocasiões mais parecem feras que pessoas do seu sexo. Continuando, Décio Freitas conclui, por isso, que a família constituía, pois, a unidade social fundamental. O parentesco se estabelecia por linha materna. O mocambo como um todo constituía a unidade habitacional e política. Acabou aqui a sessão do Décio Freitas. Teria havido um matriarcado em Palmares? A pergunta. Teria havido um matriarcado em Palmares? Décio Freitas acha que não, mas Joaquim Ribeiro exagera os traços de matriarcado existentes entre os negros brasileiros para referir-se a um matriarcado africano, partindo de afirmação de que o quilombo não era uma expressão de luta contra a escravidão para ele. O quilombo, e esta é a sua verdadeira significação histórica, é uma reação contra a cultura dos brancos, contra os seus usos e costumes. É a restauração da velha tribo afro-negra nas plagas americanas. É a ressurreição do organismo político tribal, é o retorno, sobretudo, ao seu fetichismo bárbaro. Daí a poliandria de Palmares e os seus vestígios no Nordeste serem frutos dessa regressão cultural. Regressão cultural, viu? Para ele, a poliandria da escrava negra é uma sobrevivência do matriarcado originário. E foi esse resíduo matriarcalista que favoreceu, através das relações sexuais entre brancos e negros, a atenuação da luta entre senhor e o escravo. Essas interpretações fantasiosas... Obrigada, Clóvis Moura. Essas interpretações fantasiosas... Lerei mais uma vez. Essas interpretações fantasiosas, baseadas na cultura e história, como ele denomina seu método, poderá provar tudo, porque não prova nada. Tanto a poligamia como a poliandria em Palmares têm sua origem na dinâmica social da comunidade, em sua composição por sexo e nas soluções estruturais que seus habitantes encontraram para conseguir o seu equilíbrio sexual e social. Ponto. O que não podemos aceitar é reduzir a dinâmica social à simples regressão cultural, o que não faz sentido. Aí agora vamos entrar em outro ponto. Religião sem casta sacerdotal.
Para a maioria dos estudiosos de Palmares, a religião aí existente era formada por um sincretismo no qual entram o catolicismo popular e as crenças africanas, principalmente bantus. Acrescentamos agora a influência de religiões indígenas, que também se fundiram às religiões bantus, dando, inclusive, na Bahia, o candomblé de caboclo. Para Rocha Pita, os palmarinos eram cristãos cismáticos e explicava por que isso, no seu entender, era verdadeiro. Aí tem a citação aqui, de Pita. De católicos não conservaram já outros sinais que os da Santíssima Cruz e algumas orações mal repetidas e mescladas com outras palavras e cerimônias por eles inventadas ou introduzidas nas superstições da sua nação. Com que, se não eram idólatras, por conservarem a sombra de cristãos, eram cismáticos. Porque a falta de sacramento e de ministros de igreja que eles não buscavam, de sua rebelião e pela liberdade dos costumes em que viviam, repugnantes aos preceitos da religião católica. Os excluíam do consórcio grêmio e número de fiéis. Aí acabou a citação, né? Edson Carneiro, no primeiro trabalho de revisão histórica da República de Palmares, afirma que os negros de Palmares tinham uma religião mais ou menos semelhante à católica, o que se explica pela pobreza mítica dos povos bantus e a que pertenciam, e pelo trabalho de aculturação no novo habitat americano. No americano continente, né? Só para ficar claro. No Mucambo do Macaco, possuíam uma capela onde os portugueses encontraram 3 imagens, uma do menino Jesus, muito perfeita, outra de Senhora da Conceição, outra de São Brás. Os palmarinos escolhiam um dos seus ladinos para lhe servir de sacerdote, especialmente para cerimônias de batismo e casamento, mas provavelmente também para pedir o favor celeste para suas armas. Não era permitida a existência de feiticeiro no quilombo. Aí acabou a citação. Carneiro refere-se ainda a uma dança de segundo Barléus. Era praticada em conjunto e se prolongava até a meia-noite, batendo-se com os pés no chão com tanto estrépito que se podia ouvir de muito longe. Parece-nos que essa dança devia ser alguma cerimônia derivada das religiões africanas e indígenas, pois tudo leva a crer que era uma manifestação coletiva do mundo religioso, além dos negros também, de elementos de outras etnias que compunham a república, como índios e brancos. Parece-nos que Edson Carneiro subestimou um pouco esse elemento na análise que fez das práticas religiosas de Palmares. Até hoje, segundo informações que conseguimos em Maceió, a população de União dos Palmares acredita ouvir de vez em quando esses batuques de negros no cimo de Serra da Barriga. Quanto à interpretação de Décio Freitas sobre o tipo de religião que era praticada em Palmares, vejamos como ele se expressa. Aspas. A religiosidade palmarina combinava fragmentos de crenças africanas e do cristianismo dos brancos, não apenas na Serra da Barriga, mas também depois nas demais povoações palmarinas. As imagens das divindades africanas partilhavam altares com os de Jesus, Nossa Senhora da Conceição e São Brás. Se bem que os documentos aludem seguidamente a sacerdotes palmarinos, nada dizem sobre a sua importância política e social. Não há indicações de que formassem uma casta poderosa ou sequer influente. De resto, as rebeliões negras oferecem a singularidade de não assumirem nunca uma cariz profético ou messiânico, ao contrário do que sucedeu sempre nas rebeliões dos livres pobres. Achamos por tudo isso que a execução do sagrado era praticamente comunitária. Não havia um sacerdócio com rituais iniciáticos, uma carreira com diversos níveis hierárquicos que garantisse ao iniciado o monopólio do sagrado. Ao contrário, para Edson Carneiro, os feiticeiros eram proibidos de agir em Palmares. Assim, a prática religiosa era executada mais por pessoas escolhidas ocasionalmente, os ladinos mais espertos. Segundo ele, que não se identificavam com o sagrado através de ritos de iniciação. O eventual prestígio adquirido durante o culto desaparecia depois de sua realização. O que se pode deduzir é que os atos religiosos em Palmares eram uma comunhão coletiva com o sobrenatural. Agora eu vou entrar em outro ponto aqui, que está escrito assim, epílogo de sangue. Essa estrutura de economia igualitária e comunitária
não podia continuar existindo no contexto do escravismo latifundiário da colônia. Contra ela, uniram-se a igreja, os senhores de engenho, os bandeirantes, as estruturas de poder colonial, as tropas mercenárias, criminosos, com promessa de liberdade e, finalmente, toda a estrutura escravista que não desejava a continuidade de Palmares, bem como setores cooptados através de promessas para destruírem essa república. O que a levou a ser condenada e extinta foi uma estrutura comunitária que se chocava com o sistema baseado no escravismo. Aqui parece-nos que está a chave do problema. Palmares foi a negação, pelo exemplo de seu dinamismo econômico, político e social, da estrutura escravista colonialista. O seu exemplo era um desafio permanente e um incentivo às lutas contra o sistema colonial em seu conjunto. Daí Palmares ter sido considerado um valha-couto de bandidos e não uma nação em formação. A sua destruição, o massacre da Serra da Barriga, quando os mercenários de Domingos Jorge Velho não perdoaram nem velhos nem crianças, o aprisionamento e a eliminação de seus habitantes e, finalmente, a tentativa de apagar-se da consciência histórica do povo, esse feito heróico foram decorrência de sua grande importância social, política e cultural. Sua destruição foi por isso mesmo festejada com as pompas de uma guerra vitoriosa. O governador Melo e Castro comunicava ao reino o feito, dizendo que, lá vem, a notícia da gloriosa restauração dos Palmares, cuja feliz vitória se não avalia por menos que a expulsão dos holandeses, e assim foi festejada por todos os povos, com 6 dias de luminárias, sem que nada disso se lhes ordenasse. Aí, voltando para o texto, desta forma, quando Gangazumba procurou um acordo com as estruturas de poder opressoras do colonialismo, entrando em acordo com representantes do Quilombo em 1678, a comunidade palmarina teve reservas de dinamismo interno para reagir e colocar-se contra tal atitude e reestruturar social, política, ideológica e militarmente a luta. Zumbi, por isso mesmo, não apareceu por acaso. Foi a síntese da capacidade de organização de mobilização e da resistência da República e seu herói símbolo, porque sintetizou na sua biografia a biografia de seu povo pelo qual deu a vida. Assim, até hoje, os moradores da União dos Palmares ouvem, através da acústica do passado mítico, nas noites silenciosas, a dança dos negros que, a partir de 1630, ocuparam a Serra da Barriga e atualmente ainda cantam naquela região o Alto dos Quilombos. Aí tem um trecho aqui, né, de uma das canções. Folga, nego, branco não vem cá, se vier, pau há de levar. Folga, nego, branco não vem cá, se vier, o diabo há de levar. Aí tem aqui um quadro, um pequeno quadro, né, que diz o seguinte: República de Palmares, esquema das cidades, Mucambos, esquema de cidade, Mucambos, de Palmares e sua capital. Aí tem cidades, aí tem Macaco, é como se fosse a capital, cidade Macaco. Aí tem vários mucambos, ó. Mucambo de Zumbi, Mucambo de Acotirene, Mucambo das Tabocas 1, Mucambo das Tabocas 2, Mucambo de Dambrabambo. Aí tem Mucambo de Cerca, que era uma fortaleza de Subupira. Aí tem o Mucambo de Ozenha. Aí tinha mais uma cerca, mais uma fortaleza de Amaro. Aí tinha o Mucambo de Palmar, que era uma cidade agrícola, de Andalanquituxe. E tinha o Mucambo de Aquatune, que era a mãe do rei, entre parênteses, Aquatune. Aí, além de outros de menor conta e de menor gente. Tinha gigantes, né? Tinha menores. Cidades pequenas, regiões menores, né? E fala de 16 cidades, mas não... Fala mais ou menos 16 cidades. Então é isso, gente. Para que esse vídeo não fique longo demais e canse vocês, que todo mundo deve fazer, né? Aí eu vou parar por aqui e vou fazer o último capítulo no terceiro vídeo. Combinado, então? Terceiro vídeo vai ser o último capítulo e acabou-se o livro, porque é um livro de bolso, então, como eu já havia comentado com vocês, ia ser uma leitura rápida, mas muito importante, né? E bem direta. Acho bem legal esse livro, porque ele é bem direto e traz também recortes de situações que aconteceram durante a história, né, da escravização de pessoas aqui no Brasil. Pessoas que foram trazidas e depois
os seus descendentes que nasceram aqui nesse território chamado Brasil, né? Então é isso, eu fico por aqui e o próximo vídeo a gente finda o livro, tá? Um cheiro, tchau e obrigada por ficar aqui comigo. Tchau!